gente, boa tarde. Então, eu vou dar uma explicação rapidinha aqui sobre o processo, que é o seguinte. A mentoria, eu criei essa mentoria a partir de um trabalho que eu já venho desenvolvendo há alguns anos. Só que dessa vez eu resolvi juntar o Reiki com a mentoria, com o meu apoio, com o meu auxílio. O que acontece? Eu comecei esse trabalho meio que no susto, assim. Muitas pessoas assim, que passavam por desafios me pediam auxílio, ajuda em algum aspecto da vida. Vários aspectos, desafios relacionamento, desafio financeiro. E o que acontece? Eu percebia que isso auxiliava muitas pessoas, mas eu percebi que se eu juntasse o Reiki mais o apoio, mais essa orientação, ia ser muito bom para quem estava recebendo, para a pessoa que pediu ajuda. Porque normalmente essas pessoas, quando chegam a pedir ajuda, pedir algum auxílio, é porque já está no extremo de um processo, né? Já está passando por um desafio muito grande. Então eu juntei a mentoria com o Reiki, né? E deu muito certo. As pessoas que receberam e que estão na mentoria, elas perceberam uma força interna maior, uma força para fazer as coisas, para agir, né? E isso foi muito legal, que eu vi o resultado bacana que deu. Eu venho aí fazendo lives, né, sobre a mentoria, e as meninas e o rapaz, né, o Laí, tiveram resultados muito bons, né, com a mentoria. Então eu estava falando aqui há um pouquinho de tempo que eu tive que encerrar a live e começar de novo. O que acontece? Esse período agora, por exemplo, de Covid, né, eu percebi que algumas pessoas que eu enviei Reiki nesse período de Covid, que estavam com Covid, elas tiveram uma melhora assim fantástica, de achar que já estavam bem depois de receber o Reiki. Só que a pessoa que está com Covid, ela precisa repousar, ela precisa descansar, ela precisa deixar o organismo se restabelecer, né? Então eu tive que pedir pausa aí para as pessoas que receberam Reiki, se sentiram muito boas. Falei, pausa, não pode voltar a trabalhar ainda, porque dentro do Reiki mesmo já foi apresentado para mim que não é para a pessoa fazer nada, era para repousar mesmo, entrar em processo de licença, né? Que é descansar, ficar em casa, deitado, dormindo, né? Descansando o máximo possível para o organismo se restabelecer. Então, o Reiki tem esse poder. O Reiki também tem o poder de pessoas que estão com desafio no relacionamento amoroso. Ele tem o poder de encher seu corpo de amor. Que quando a gente está passando por esses desafios de autoestima, de tristeza, de medo, de angústia por causa do trabalho, por causa do processo que nós estamos vivendo aí hoje, o que acontece? Parece que a gente retira um pouco da nossa energia, a gente fica meio desmotivado, né? Sem vontade de um monte de coisa, sem saber o que fazer. Então, com o Reiki, quando eu recebo o Reiki, né? O reikiano recebe a energia do Reiki, que é a energia de Deus, né? Energia do Rei, né? E o Ki sou eu, né? Um canal para essa energia. E eu coloco esse Reiki, né? Aplico nos chakras das pessoas que recebem e reequilibra elas. Inunda essas pessoas de energia de amor. Inunda. E aí elas se sentem melhores, mais fortes, mais determinadas, mais fortes mesmo, né? Porque imagina você receber uma carga de amor. Ei, João! Imagina você recebendo uma carga de amor, né? O Reiki é isso. Ele te dá uma carga de amor. E a mentoria é enviar o Reiki para as pessoas, dar uma carga de amor para elas e auxiliar na mentoria, para elas terem outras perspectivas de vida e assim se transformarem. E assim mudar a sua história. Porque às vezes você vem numa história dura, pesada, você não se vê saindo daquele círculo vicioso. E a mentoria é para isso, te tirar desse círculo vicioso, te colocar numa posição de recomeço, mas recomeço num lugar bom, num lugar que vai te trazer mais luz, mais confiança, mais equilíbrio,
mais amor próprio, que é o mais importante, tá? Eu vou convidar a Regiane para entrar aqui agora, que é a minha convidada de hoje, né? Ela tá no segundo, já começamos o segundo mês de mentoria. Ei, Regiane! Oi, tudo Agora bem? sim, Tá me ouvindo? agora sim, tá ótimo. E aí, meu amor? Bom, vou só ajustar aqui para ficar direito. Tá, Tudo ótimo e com você? tudo bem, querida? Então, tá falando um pouquinho aqui antes de você entrar sobre o Reiki. Por que eu resolvi juntar as duas coisas em uma? Esse auxílio, né? Uhum. Que, que eu dou na mentoria, né? Esse apoio, né? Emocional, práticas, né? Que eu passo, ferramentas que vão te ajudar a sair daquele estado difícil que a gente se encontra, né? Sim, Mas aí, o que acontece? Às vezes a pessoa não tem aquela força toda, às vezes tá tão bad, que não tem aquela força toda para dar aquele pontapé. E o Reiki faz isso, né, Regiane? Ei, sim. Ana! Oi, Ana. O reiki foi transformador na minha vida por N motivos, né? Às vezes a gente entra descrente em alguns processos por ter vindo de outros que não foram bem sucedidos. Então, eu confesso que quando eu entrei no reiki, na mentoria, eu estava muito descrente. Mas as coisas foram aparecendo, eu fui aprendendo. E à medida que a gente Meu foi cachorro. Peraí só um fazendo... segundo. Peraí um segundinho. Tá. Lua, não pode, filha. Vai lá, vai lá, vai. Como é que a gente faz um cachorro Não não tem latir jeito. por tudo que tá acontecendo na rua? É meio difícil, né? Faz parte, não tem problema não. Ah, Então, e aí assim, eu tava vindo de outros processos e tal. Então, assim, a gente entra descrente, mas eu tava buscando muita luz. Na verdade, nem eu sabia o que tava buscando. Mas essa luz, essa energia, ela apareceu. Toda vez que eu ia na casa da Ana, eu sentia que eu deveria procurar algo mais. Eu conseguia ver nela algo assim diferente, iluminado, porque eu conheço ela tem um tempo. Então era visível a transformação. E por que eu tô falando isso aqui agora? Porque ontem você falou um pouco na sua live de que não adianta a gente ficar forçando as pessoas para vir, né? Não adianta a gente ficar contando as experiências, que é necessário que as pessoas vejam na gente. Então, eu vi algumas coisas acontecendo e a Ana continuar serena. E toda vez que eu ia lá, parecia que era algo que me arrastava para junto de vocês. Parecia que acontecia coisas para trazer junto, para perto de vocês. E graças a Deus, porque assim, eu fiz anos de terapia, claro, anos válidos, muito válidos, né? Mas o que eu senti nesse curto prazo de tempo foi bem superior. A ajuda que eu consegui dar ao meu filho foi muito superior, entendeu? Então, assim, não estou me desfazendo de nada, tudo é muito válido. Se precisar retornar, a gente retorna com terapia, com o que for. Mas essa carga de energia positiva era o que a gente estava precisando. Às vezes a gente entra em confronto com a gente mesmo sem saber os motivos. E tá faltando ali, às vezes, energia que a gente deixa ir sem saber para onde. Tá faltando luz, tá faltando Deus, né? Porque assim, eu falo assim, eu até anotei, fiz um caderninho aqui, porque tem uns pontos que eu não queria deixar de citar. Que a gente fala muito às vezes de gratidão, de energia, mas assim, não basta falar. Tem que agir, tem que fazer para sentir, né? Porque a gente ouve muita gente falando, de gratidão e tal, mas e aí? Eu tenho uma experiência linda para contar de um dia que eu tive que fazer um trabalho voluntário e no meio de uma confusão eu consegui sair sem me intrometer e naquele dia em especial eu senti algo muito grande dentro de mim. Eu sentia uma gratidão,
uma felicidade, porque assim, às vezes a gente fala assim, que somos felizes ou não somos, a gente nem sabe, o dia a dia vai tomando conta da gente, aquela emboleira de trabalho, família, confusão, e você nem se dá conta se realmente é feliz ou não. Então, sentir isso é lindo, é mágico, é fundamental, eu acho. Acho não, né? Tenho super certeza. Que bom, fico feliz com o seu testemunho e com o seu depoimento. É, eu queria que você falasse, na verdade eu vou falar, e você só me confirma se eu estou indo para o caminho certo ou não. Então, eu não Tá bom. lembro quando que a gente eu não lembro quanto que a gente se conheceu, mas foi logo quando eu iniciei a mentoria, né? Os grupos de mentoria. Isso. A mentoria, gente, deixa eu explicar. Eu trabalho em grupo, eu trabalho com todos que vão mentorar, eu trabalho com eles em grupo, mas o trabalho é individual. Tem o trabalho em grupo e individualmente, né? Que eu acho que precisa dos dois, porque uma também auxilia a outra. Não para falar nada, só de mostrar que, né, ai que legal, tá dando certo com ela. Sabe, um apoio mesmo de uma para outra. Isso é muito bom também para as mulheres, né? De uma se apoiar. E logo que eu comecei com a mentoria, eu tenho um grupo de meditação, e no grupo de meditação eu falei, olha, gente, vou começar com a mentoria, para quem quiser um auxílio mais profundo, junto ao Reiki, vem comigo que eu acho que vai ser válido para quem está precisando. A Regiane foi e ficou doida. Eu quero, eu quero, eu quero, mas depois ela falou assim, ah, Emília, não, isso não é para mim. Ah, Emília, não, não vou dar conta. E olha que eu nem tinha falado nada, que era para fazer nada, nada, né, Rei? E Não, ela não, a gente passou estava bem no ela início. passou isso, ela passou por um desafio muito grande, né? Um desafio muito grande logo nesse período que ela queria fazer mentoria e aí desistiu de tudo, desistiu até de ir para o encontro de meditação por causa desse desafio, isso abalou, né, emocionalmente, abala, né, gente? Uma amiga muito, uma parente querida dela faleceu, né, de uma forma trágica, né? Então, ela ficou abalada e isso é natural. Mas ela tinha uma resistência, assim, uma resistência de fazer, né? Mesmo não tendo acontecido esse processo né, com a sua prima, você tinha uma resistência e aquela necessidade de alguém me ajuda, né? Alguém me ajuda a fazer isso, eu não estou conseguindo. Mas uma forma de que, tipo assim, Emília, me ajuda e me deu o presente. Só que eu peguei o presente e falei assim, Rê, eu ajudo 50%. O outro 50% é com você. E se você não abrir esse presente e olhar o que tem dentro, não adianta eu pegar ele para mim. Para você sair desse processo, é você. Né, Rê? Não é mais ou menos isso? Sim, depende muito. Sim, sim, Pode... depende muito da gente. E no início, porque assim, foi um ano muito difícil, né? Um ano de muitas aprovações, com falecimentos, com essa história do Covid. Eu trabalho com comércio, então, assim, pra gente que é comerciante, a todo momento você tem que fechar o seu negócio, que é onde você tira, né, o seu ganha-pão, que é como você sustenta a sua família. E vieram outras confusões familiares. Então, assim, tudo isso desencadeou em mim uma vontade, às vezes, de que eu fazia o meu trabalho, eu trabalhava, mas eu queria que chegasse logo a hora de dormir para me esconder. Então, assim, por um período, eu queria me esconder. Eu não queria estar me relacionando com as pessoas, eu queria ficar mais afastada. Quando a minha prima morreu, eu não queria sair do quarto e eu tinha que sair porque eu tenho o meu comércio. Então, assim, foi um ano bem complicado, um ano que eu achei que ia terminar, assim, super mal por decorrência do que já vinha acontecendo. E pelo contrário, quando eu busquei a ajuda, quando eu aceitei, e são processos simples, né? Que você me pede. Ai, desculpa. Não Fiz tem uma problema. gambiarra aqui porque eu tô de mudança até hoje. E minhas coisas não estão no jeito ainda. Mas enfim. Então, são mudanças que eu achei que não iria acontecer. Você me pediu para fazer o básico, o mínimo. E eu tava tão... É como você fala, né? Vou repetir muito bem o que você fala. A minha mente, ela tava tão barulhenta que eu não conseguia enxergar o óbvio.
Eu não conseguia enxergar que aquilo ali eram práticas, assim, que eu poderia colocar no meu dia a dia. Eu não precisava de tempo para aquilo. Eu só precisava de boa vontade comigo mesma. E aí eu fui adotando essas práticas, a gente vai gostando da gente mesmo. Uma coisa muito importante que assim, que anos eu lutava para conseguir isso e eu não consegui sozinha e nem consegui com outras ajudas é não me importar muito com o que o outro está pensando. Eu não tenho poder sobre ele, eu não tenho poder nos pensamentos dele. Às vezes eu sinto falta de alguém ou de alguma coisa, a gente sente. Mas agora eu sei lidar um pouco com isso. Eu sei silenciar a minha cabeça. Quando eu tô pensando alguma coisa muito chata, igual hoje, né? O pessoal tava falando, os casos de Covid pioraram, muita gente morrendo, e tarará, tarará. E assim, eu não penso. Eu não queria ouvir aquilo, então eu ouvi superficialmente para não me atingir com aquilo, porque eu não tenho poder sobre isso. O que eu posso fazer? Não chegou, graças a Deus, na minha família. Se chegar, aí a gente vai tomar as devidas providências, mas eu não posso sofrer com algo que está distante. Não que esteja distante, né? Tá do lado, mas não aconteceu. Então, assim, isso é só um exemplo. E o que tem me ajudado muito também é igual eu falei ontem para você na live. Eu coloco o Ponopono o dia todo para ouvir. Eu coloco lá no YouTube as musiquinhas e eu ouço. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui. Deixa eu só pontuar. Então, agora você está de parabéns. Falando que, né, tá todo mundo apavorado, em pânico com Covid, né? E aí você, tá bom, eu entendi. Até criou um afastamento disso aí, não foi? E se Foi. fosse antigamente? Se fosse antes da Nossa, mentoria? se fosse antes, nossa, logo no início do Covid, eu colocava no status que eu tava desesperada e as pessoas perguntavam assim, mas aconteceu alguma coisa? Aí eu falava, não, gente, com Covid, tipo assim, como aconteceu? Tá acontecendo, eu pensava. Só que assim, eu tava numa vibe tão negativa, sabe? Eu nunca fui tão medrosa quanto ao Covid, não. Mas, dependendo da informação que chega, balança, gente, igual hoje, né? O pessoal falando, aí eu fiquei pensando, eu falei assim, não, realmente piorou, mas assim, a gente toma as devidas providências e se chegar, vamos, né, ver o que a gente das pequenas coisas que aconteceu que eu me distanciei. Na verdade, a minha mente, eu falei uma vez para minha psicóloga o seguinte, e hoje eu gostaria muito, eu vou ligar para ela para contar para ela, porque uma vez eu falei para ela assim, fulana, como é não pensar em nada? Existe isso? Por quê? Porque a minha mente sempre assim, toda hora. E assim, eu dormia e eu queria sempre estar dormindo porque eu não descansava. Eu dormia, mas não descansava, porque a minha mente estava sempre fazendo barulho. Eu acordava pensando no problema, eu dormia pensando nele, e se eu não tivesse um, eu poderia até criar ele, um problema. Só para ficar ali, sabe? Tipo, com aquela mente barulhenta. Então, assim, eu achava que isso era coisa de outro mundo, você não pensar em nada. Como é não pensar em nada? E aí ela foi e falou assim pra mim assim, nossa, eu não penso em nada às vezes. Isso é normal, você precisa buscar isso dentro de você. Porque é normal e descansa. E hoje eu não me sinto tão cansada porque às vezes eu não tô pensando em nada. É muito maravilhoso. É gratificante você não pensar em nada. É bom você não estar sempre focada em seus problemas, no problema dos outros, porque o dos outros é dos outros. Primeiro vem eu, se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar ninguém, né? Mas assim, antes não, eu tava sempre preocupada com o problema da casa da minha mãe, com o problema da casa da minha irmã, com o outro que foi, que voltou, e aquela confusão. E assim, lógico, a gente tem uma preocupação? Tem. Mas nada que atormente a minha mente mais. Eu consigo sentir, sabe, a minha serenidade. Inclusive, a primeira coisa quando eu vi que, inclusive, estava melhorando no meu relacionamento, porque eu nunca tive muita paciência com meu marido, sabe? Sempre discutindo por coisas bestas, sempre causando uma briga, um tumulto. Então, inclusive, eu convidei uma amiga minha para poder participar conosco das meditações, porque foi muito válido. Eu sempre escutava em palestras femininas, assim, que a gente, de outras pessoas, que a gente deveria mudar a gente primeiro, para depois, né, para
a mudança do companheiro acontecer. E eu ficava pensando, nossa, que ideia, né? Porque assim, se eu quero que ele muda, como eu vou mudar para ele mudar? Não existe se eu tô certa. E assim, eu tinha uma razão que era sem explicação. Eu tô certa e acabou. E hoje eu não tenho mais essa razão. Às vezes eu sei que se ele me deu uma má resposta ou se ele fez algo que eu não gostei, não foi porque ele não gosta, não foi por maldade, é porque às vezes as coisas acontecem mesmo. E eu já levava para o outro lado e eu já queria fazer uma confusão. Então, assim, isso me ajudou no relacionamento. E por isso que eu me abri com essa minha amiga, chamei ela para junto da gente, porque eu sempre pensei isso e sempre comentei com ela como a gente vai mudar o outro mudando a gente. Isso não tem lógica. E hoje o Carlos consegue estar mais tranquilo porque eu não entro numa pilha, entendeu? Não fico brigando. E eu vejo que o amor dele hoje eu consigo enxergar imenso por mim. E tinha que ter muita paciência para ficar do meu lado, não é pouca não. Porque não é pouca paciência, sabe? Tinha que ficar bonita. É sério. Mas assim, acho válido falar, porque assim, e assim, não é passe de mágicas, não. É porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, tá, então pronto e vai acontecer. Não. Aí a gente se ajudando e se entendendo, né? Entendendo as práticas que você colocou e recebendo o amor, porque quando você envia o reiki, é maravilhoso para mim, para o meu filho, e isso transborda na casa inteira. Aí antes eu tinha que implorar um beijinho pro meu filho. Hoje ele chega, mãe. Hoje ele me deu, eu tava na cozinha cozinhando, ele foi lá e me abraçou por trás, assim, sabe? Mãe, tô indo ali brincar com o amiguinho. Gente, que dia é isso? Toda hora eu tinha que falar, João, mamãe quer um beijo. João, vem me dar um abraço. Ele, não vou dar, não. Então, assim, eu estando melhor, a minha família fica melhor. Eu entendi que eu sou o espelho deles. Tem dias que a gente cai. Aí, graças a Deus, eu tenho a Emília que me dá uns puxões de orelha. Tô sentindo a sua energia não muito boa. Vamos lá, tá deixando de fazer as práticas, né? Porque as práticas ajudam demais. São coisas simples, são coisas de Deus. E é por isso que eu falo que a gente às vezes fala muito em sentimento, mas a gente não sente. Fala muito em Deus, mas não tem Deus. Então, assim, é conexões, é intimidade com ele. Eu faço parte de um grupo há muito tempo. E nesse grupo eles falavam intimidade com Deus e tal, mas eu não conseguia entender como me conectar com ele. A gente lia a Bíblia, fazia estudos, mas mesmo assim, eu ia à igreja e à missa, mas cadê a minha conexão? E eu já vejo que está nas pequenas coisas. Que a conexão com Deus está no sol que eu corro. Hoje meu marido foi e falou, precisa tomar mais sol, tá parecendo uma lagartixa. Olha pra ele. E isso porque eu tenho tomado sol, hein? Agora você imagina. Mais sol, né? Agora é mais sol, né? Ele falou, vou te levar pro buffet com esse pé branco, parece mais uma lagartixa. Pra você ter noção. E aí, onde que tá a conexão? No sol, na terra, em um monte de lugares. E a gente sempre buscando coisas aleatórias, a gente sempre buscando dinheiro, status. De que adianta isso se a família da gente precisa de amor? E amor a gente não compra, né? Não sei se infelizmente ou felizmente, mas a gente não compra. E graças a Deus, porque aí mostra como o mecanismo é simples, como esse acesso é simples, né? A Ana rindo aí, ó. Ela deve estar rachando de rir. Ai. Mas deixa eu só foto do pé. E é bom tomar sol no pé, tá? Então. Fica a dica. Então, debaixo do pé, tá? Fica a dica. Queria pontuar aí umas coisas muito válidas e assim, eu falto transformar numa poça de alegria, assim, de desmanchar, de tanta alegria de te ver assim, porque não era assim que estava antes, né, amiga? Tava bem complicado até dela me entender nas coisas básicas, simples. Olha,
Tem que ser feito assim, assim, resistência, cabeção, 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 né? O cabeção lá. Ah, mas pra que isso? Não vai adiantar nada. O cabeção vai sempre falar isso. Mas aí você tem que ser mais teimoso que o cabeção. Vou fazer só pra ver como é que é. Tira a prova. Vou fazer só pra ver como que é, né? E aí enviei reiki pra Regiane várias vezes, né? Várias vezes durante o processo. Porque dentro da mentoria, uma vez por semana, o encontro de grupo, o reiki e ainda as pessoas que entram para a mentoria recebem uma meditação própria, só para ela. E aí a gente, nesse processo, aos trancos e barrancos, com um mês, né, difícil, a gente já conseguiu algum bom resultado, Regiane? Como é que foi? Sim. Não, sim, já no final, assim, eu acho que quando eu tava faltando a última mentoria foi o ápice, assim, sabe? No entanto, eu quis continuar porque eu sempre fui muito displicente, não fui aplicada, não sou uma aluna boa. Não fui, tentava dar o nó em tudo quanto é jeito. Mas esses são os melhores exemplos que a gente tem, sabia? São essas pessoas mais resistentes que mostram para as outras que são resistentes, que tem como. Igual uma pessoa como você chegar num grupo e falar assim, gente, eu era assim, assim, assado, nunca consegui meditar na minha vida. Ai, não consigo, meu cabeção... E hoje você é a melhor prova. Isso. A Ana é a melhor prova. A Ana, para mim, é um ótimo desafio. Porque ela era cabeça agitada igual você. E aí ela vem até chamando os outros. Olha só como é que Deus é tremendo e como que a escolha da pessoa é importante. A Ana escolheu entrar para o grupo de meditação. Veio com resistência, né? Ai, será? Não, para mim, se eu conseguir relaxar, já tá bom. Hoje, o céu é o limite para ela. Ela quer tudo, né? Então, a mudança dela tocou um monte de gente. Você, a Camila, né? Você lembra um dia que eu te falei assim, você falou assim pra mim assim, Regiane, que você me pediu, eu não sei pra fazer o quê, que eu fui na Ana fazer uma escova no cabelo, eu não lembro o que é mais direito. Se vir à mente, eu vou falar. Aí quando eu voltei, você falou assim pra mim assim, você tá melhor? Porque, tá. Foi num domingo, eu acho que eu chorei muito, eu queria desistir, e a gente conversou, e aí eu acabei tendo que ir na Ana para fazer uma escova, não lembro alguma coisa no cabelo. E aí eu conversei com ela. E a gente nem falou tanto desse assunto, mas de conversar com ela, eu já voltei com uma energia boa. Aí eu brinquei com você, você falou assim, Regiane, mas você tá melhor? Eu falei, roubei a energia lá da Ana. Porque eu me senti assim, sabe? Melhor. Porque eu acredito que quando a gente está com pessoas iluminadas, isso vem pra gente também, né? É como você falou ontem, é um fiozinho que conecta a gente. A gente ou manda energia negativa ou manda energia positiva. Agora, eu já tinha escutado dessas práticas de Ho'oponopono e tudo. Eu ficava pensando, gente, tipo, zero acreditação em ficar repetindo palavrinhas. Né? Tipo assim, eu vou repetir palavras e isso vai mudar algo na minha vida? De que forma? Eu nunca acreditei nesse lance de energia. Tem um amigo meu que falava assim pra mim, nossa, fulano tem uma energia péssima. Geralmente eu falava assim, eu não vou muito com a cara de fulano, mas eu não sabia por quê. Então hoje eu entendo que essas energias, às vezes a pessoa, não que eu não vá, que eu não goste, não é isso. É que às vezes a energia não tá batendo, não tá legal. Então, eu nunca acreditei nisso. Então, pra mim, quando você falava assim pra mim, Ho'oponopono, aí eu ficava, meu Deus, já vem de novo essas palavras. E, gente, isso é transformador quando você faz. E eu acho que o fundamental também, para que eu acordasse também para a realidade, foi quando você sentiu coisas na minha família que eu, que estava próxima, não sentia. Entendeu? Foi quando você me trouxe fatos reais que eu não sabia. Então, assim, eu fiquei pensando, nossa senhora, e como isso? Tipo, eu fiquei em êxtase. Como? E a minha sorte é que
eu já vinha de um processo de mentoria com você e soube lidar com os problemas. Se fosse antes, eu ia ter que ir uma semana na psicóloga. Entendeu? Eu ia chorar, eu ia fazer um escarcéu, eu não ia saber conduzir, entendeu? E aí eu fui ouvindo as suas orientações e fui tentando ajeitar. Mas, assim, antes eu fazia assim do probleminha, lógico que o que estava acontecendo era um problemão, sim. Mas se fosse um probleminha, antes eu faria dele um problemão. Entendeu? Uhum. Eu teria que contar, às vezes, para mais de 2 pessoas, 3 pessoas para poder me ajudar. E não é assim, porque nem todo mundo está disposto a ajudar. Né? Às vezes você desabafa e não... Não é nem disposto. Não é nem disposto. Não é nem disposto a ajudar. É a pessoa ter condições, porque a maioria não tem. Né? A maioria não entende nada sobre essas questões, né? Querendo ou não, tem questões que não é qualquer pessoa que percebe. A psicóloga não ia conseguir perceber isso, a não ser que ela tivesse, né, essa sensibilidade, esse processo. O médico vai perceber. Pode ser, mas foi muito pontual o que aconteceu com a gente, né? Muito pontual. Né? E aí, isso resgatou toda e qualquer, tipo assim, sabe, confiança em mim. Já tinha, porque já era a 3ª mentoria da gente e tal. Mas eu já percebi a minha mudança. Mas ao ver que, assim, é real, entendeu? Que a gente não tá brincando, né? A gente não tá brincando de dizer que somos felizes, entendeu? A gente não tá falando que, vai falar igual eu pensava assim, eu vou ficar falando, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, isso vai mudar o quê na vida? Eu pensava isso. E muda Thelma, muito. peraí, só um segundo. A Thelma perguntou assim, como assim? Formula sua pergunta de novo, querida, eu não entendi. Como assim o quê? Sobre qual assunto, Thelma? Mas no início eu senti você bem assim, achando que era brincadeira. Não é que não que seja Tipo, gente, por que eu vou fazer isso? Sabe, eu sentia isso. Olha, vou te contar o que eu sentia. Eu tava pensando assim. Gente, que é isso? Eu tô com tanta coisa pra fazer na minha vida. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo. Enchendo o cabeção de coisa. E a vida de coisas pra não... Que, tipo assim, muitas pessoas buscam encher o dia de compromisso pra não ter que olhar pra si mesmo. Sim. Pra não ter que olhar pra família. Você falou um ponto exato. Eu queria trabalhar e aí eu fui numa médica e inclusive essa médica ela me passou um medicamento, sabe? Para depressão e tal. E ela queria entender e ela não conseguia entender o porquê que eu trabalhava tanto. Porque assim, eu tenho uma pousada, eu tenho um restaurante, eu tenho buffet e eu sou formada em farmácia. Eu sou dona de casa. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar no hospital. Com tudo que eu tinha para fazer, e assim, há 2 anos atrás isso, entendeu? 2, 3 anos, se eu não me engano, atrás. E assim, tava no auge das minhas coisas de restaurante, tudo bombando, e eu lá. Então, assim, eu acordava 6, fazia massa, deixava as meninas fazendo salgado, é um exemplo, ia pro hospital, voltava a fazer 2 horas de almoço para ajudar no restaurante. Aí eu tinha que compensar essas 2 horas mais tarde, ficar até mais tarde. Quando voltava, já parava no bar. E aí a médica me disse que não entendia ainda o porquê eu fazia isso. O porquê... Fuga! Em busca do que eu tava. E eu nunca soube explicar. E hoje eu sei. E hoje eu não gostava de voltar para casa, entendeu? Eu queria estar sempre trabalhando. E hoje eu amo voltar para casa. Adoro. Fazia anos que eu não sabia o que era limpar a casa, assim, de fazer faxina mesmo. Porque eu tava sempre jogando a responsabilidade pro outro, entendeu? Pra uma outra pessoa. Domingo, eu tinha um curso, aí foi cancelado porque o menino teve contato com outra pessoa de Covid, né? Então ele cancelou. Aí domingo tava vago, eu fui faxinar a casa. E que prazer limpar a minha casa, sabe? E antes eu ficava enrolando, tipo assim, se eu precisava limpar a casa e tinha alguém pra me ajudar no restaurante, eu preferia trocar. Eu fico sozinha no restaurante, você fica na minha casa. Hoje não. Hoje eu quero... Não, eu falo, você fica lá no restaurante, eu fico em casa. Entendeu? Por quê? Porque tá uma conexão boa com a família. Uma conexão boa comigo mesmo.
Eu não tenho mais esse motivo de fuga. E eu nunca soube explicar, e a médica também nunca soube entender que era uma fuga. Ela achava assim, que eu queria, se eu queria construir algo lá na frente. Ela estava tentando entender. E assim, era o simples fato de eu não querer só mesmo voltar. Eu querer fugir das minhas obrigações, dos meus problemas. E é isso que eu percebi. A fuga, né? Querer fugir das coisas. E agora, o que aconteceu? Dentro do processo da mentoria, eu mostrei para ela o caminho de volta. Porque agora eu tô gostoso de voltar para casa. Esse processo também do reiki, da mentoria, ele muda a energia da casa, né? Fica um ar mais agradável. Você fica mais paciente. Você fica com a mente mais tranquila, mais equilibrada, menos barulhenta. Então, volta para casa. Fica mais fácil voltar para casa. A casa, de vários sentidos. Muitas vezes essa fuga não é da casa dela, a casa, né? Igual parede, porta. É a casa. Exatamente. Olhar para dentro de si. A maior casa, a melhor casa, e a casa que a gente tinha que sentir mais confortável é essa aqui, ó. Essa aqui. E se eu não estou sentindo confortável, eu vou ficar colocando, projetando fora. Ah, eu não gosto de ficar na minha casa, mas não é na sua casa em si, é você. Porque o cabeção tá tão barulhento que lá, parado em casa, você ia ter que olhar, ficar, né, aguentando aquela bateria aqui de escola de samba, junto com a banda de rock pauleira tocando ao mesmo tempo. E na rua, na fuga, né, os problemas dos outros, o Covid é uma distração, né? Então, cortamos a distração, olhamos para dentro, com auxílio do reiki, com certeza, porque eu acho que a gente não conseguiria chegar nesse processo sem o reiki. Não acredito. Então, com auxílio do reiki, com a mentoria, chegamos no ponto. O reiki foi fundamental. Eu vou fundamental. falar que foi, assim, a porcentagem maior, né? Nesse aspecto, na sua história, sim. E muitos, a mentoria vai ser mais auxílio do que o reiki. Não é porque equipara, porque às vezes a pessoa precisa mais de um auxílio, mais de um direcionamento. Sim. Né? E o reiki, não. O reiki é só uma energia que a pessoa recebe, né? O reikiano, eu, por exemplo, eu não sei todos os reikianos, mas eu percebo algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Eu não sei se isso acontece com todos os reikianos. Eu sei que acontece comigo. Eu posso falar de mim e da minha experiência. Eu percebo coisas nas pessoas. Se foi isso que a pergunta da Thelma, que a Thelma quis saber, como assim? Como assim? Como é isto? Se foi isso que a Thelma quis perguntar, vamos ver se tem outra pergunta. Parece que tem outra pergunta aqui. Peraí, só um segundo. Se foi isso que a Thelma quis perguntar... não, foi só um comentário da Ana. Se a Thelma quis perguntar como assim que é isso que acontece, o que acontece é que, com o meu processo, nesse caminho espiritual que eu recebi um choque 220, né? E comecei a vir para ele, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E esse choque 220 me mostrou o quanto eu era sensível. O quanto eu comecei a perceber, depois desse processo, né, de cura espiritual, vamos dizer assim, esse processo espiritual que eu passei, forte, né, me conduziu ao lugar que eu estou hoje, por exemplo. Aí eu comecei a perceber que eu era muito sensível. Eu comecei a perceber que eu percebia coisas que as pessoas não percebiam. E assim por diante. E levei altas pauladas em curso que eu fiz, que eu percebia coisas e a pessoa lá que estava ministrando a palestra não entendia o que eu estava querendo dizer, ou entendia, né? E falava e achava que eu estava querendo aparecer. Não é isso, é porque eu percebia e o que eu posso fazer? Né? E eu tô ali procurando ajuda, auxílio do professor e levava paulada na orelha. Isso também é bom para a gente acreditar mais na gente. Acreditar mais na sua capacidade, olhar mais para você. E esquecer o que o outro acha. Que o outro tem experiência dele, né? E não é igual a minha. Então, aceito, tudo bem, gratidão, foi ótimo o que eu aprendi, o processo que eu passei, mas as minhas experiências são
diferentes, né? Então, quando eu envio o reiki para a pessoa, eu não sei como é que são os outros, eu vou falar de mim. Quando eu envio o reiki para a pessoa, eu percebo o campo energético dela, eu percebo problemas que ela pode ter de alguma doença, qualquer coisa assim pode vir, qualquer coisa. Até coisas para quem aí pode não acreditar, mas faz parte, né? Pode não acreditar, mas existe, né? De vidas passadas. Então, várias coisas. Eu envio o reiki e percebo. E aí, foi isso que aconteceu, né? Eu percebi umas coisas que estavam acontecendo e a Regiane, pá, quase caiu da cadeira. Disse, como assim? Você conseguiu ver isso? Falei, não sei. Eu sei que foi assim, né? E aí, acabou que ela foi investigar e falou assim, Emília, é isso mesmo. Só que no reiki é tão interessante que, tipo assim, acontece, vem pra mim e fala assim, e eu tenho certeza, mas certeza absoluta que é aquilo. Não sei, vem uma certeza assim do coração mesmo, uma energia divina mesmo. Tipo assim, pra mim auxiliar realmente aquela pessoa. Porque senão vai continuar naquele processo. Na verdade, continuar não, até piora. Porque tem caminhos que às vezes as pessoas estão indo aí que são daí para pior. Porque eu passei por esse caminho daí para pior. Né? A gente vai afundando num lodo, numa lama, não sabe? Sei como é que chama aquelas lama movediça, como é que é trem? Que a terra movediça, quanto mais você mexe, mais você afunda. Então, às vezes, precisa de um auxílio divino mesmo, ir lá e arrancar e falar, chega, agora é por aqui. Então, o que eu falo com as meninas, que eu não tenho esse domínio eu por mim. É dentro do processo do reiki que acontece tudo isso. Porque eu, por mim, eu não consigo saber o que está acontecendo lá de fato. Tem coisas que eu tenho uma intuição que acaba que bate, né? Uhum. Eu tenho a capacidade, muitas vezes, de olhar, muitas vezes, gente, estou falando que é sempre, muitas vezes de olhar para a pessoa e falar, é isso, vamos trabalhar isso, porque é isso aí. E a pessoa percebe, assusta, porque ela não está acostumada a olhar para ela. E como que eu acertei aquele ponto ali, aquela dor ali, aquilo que a gente precisa olhar? E muitas vezes a gente não consegue olhar para aquilo sozinha. Foi com a Regiane que aconteceu com a Regiane. Ela não ia conseguir olhar para aquilo sozinha se não tivesse um auxílio, né? Mas o reiki auxiliou demais, né? O reiki auxiliou demais para te dar força para agir, para resolver a situação, né? Sim. E a mentoria foi falar assim, olha, vamos fazer assim. E foi tudo muito certo, né? Não, e assim, além de tudo muito certo, eu fico pensando assim, eu fico contando eu não quero que acabe. Sabe? Eu não quero que o processo de mentoria acabe. Porque eu fico esperando, porque geralmente a gente faz na sexta, e eu fico esperando a semana assim, porque é sempre algo que acrescenta. Quando eu acho que tá bom, fica melhor. Então, assim, eu tenho muita gratidão por isso, por você, pela mentoria, né, pela indicação da Ana, né, por estar ali junto com ela e perceber algumas coisas. Então, eu acho que assim, nada é por acaso na vida, né? As coisas acontecem e a gente precisa abraçar. Quando eu falo assim que às vezes a gente entra descrente, é porque quando eu falo pro pessoal da turma assim, eu tô fazendo tal coisa, aí o pessoal fica se olhando assim, tipo assim, de novo. Tipo, você tá tentando outra coisa, né? Porque assim, eu sempre fui muito estressada, eu tento não transparecer a todo momento, porque assim, eu lido com o público, mas às vezes a gente acaba transparecendo, não tem jeito, é energia. Mas, então eu sempre busquei me ajudar, porque eu lido com o próximo, né? E às vezes você tem que fazer algumas coisas, não só por você estar, né, lidando com o próximo. Igual você falou, você vai fazer uma comida, você precisa colocar uma energia boa naquilo ali, entendeu? Então, às vezes, se eu chegasse com um problema na cozinha, eu ia ficar martelando aquele problema. Hoje, não, eu ligo o Ponopono e tô fazendo a minha comida e quando vem barulho, eu penso em outra coisa e tô cozinhando e tá tocando a música. O João fala assim pra mim, eu não gosto dessa música de novo e sai cantando pela casa fora. Então, tudo bem, tá reclamando, mas tá cantando, então tá aprendendo. Aí a gente reza de noite juntinhos. Aí ele reclama 3 vezes, repetir isso aqui. Mãe, eu falei, aí às vezes eu erro, você errou. Então, assim, reclama, mas tá de olho no que eu tô fazendo, entendeu? Que lindo! E aí a gente
em breve, vamos esperar, né, as coisas se assentarem. Eu quero trazer o Carlos também. Eu acho que vai fazer muito bem para ele. As sensações que eu sinto, né, assim, essa felicidade. A gente quer que as pessoas próximas da gente sinta também, que conheça isso. Eita ferro, tô tão empolgada que até o microfone caiu. É alegria demais que transborda. A gente quer que as pessoas próximas sintam isso, que saibam realmente o que é isso. O que é não se importar com a opinião alheia 24 horas do seu dia, entendeu? Porque às vezes, não só opinião, vamos dar um exemplo, se eu te falasse uma frase e eu achasse que, assim, que foi sem maldade, mas que eu pudesse te magoar, eu ficava pensando naquilo o dia inteiro. Mas será que a Emily entendeu? Será que não entendeu? Hoje eu penso, fiz com a melhores das intenções, né? Não quero magoar ninguém. Mas foi a melhor das intenções. E às vezes a gente fica só procurando problema. Às vezes a pessoa não tá nem aí porque você falou, entendeu? Tipo, se a pessoa entendeu, isso tá ali. Então eu acho, assim, o Carlos, eu sempre falo pra ele, assim, que ele tem muito o lado reclamão, né? De reclamar. E eu acho que a gente tá em tempos de agradecimento. Então, eu passo isso pra ele, mas eu acho que se ele sentir, porque vai ser bem melhor, né? Se ele sentir, vai ajudar ainda mais a nossa família a prosperar, né? Quando eu falo prosperar, é a gente, é coração, é igual você falou, é casa, nossa casa. E não prosperar de bens materiais, não. Eu acho que tudo que a gente conseguiu até aqui é muito lindo, muito maravilhoso, vai gerar muitos bons frutos, mas a gente precisa estar bem para colher esses frutos, né? Para perceber, até para perceber, né? Ao quanto de coisa você faz, o trabalho lindo que você faz. Você tem um canal no YouTube, né, falando sobre receita. Eu percebo muito esse amor aí na cozinha. Isso é muito bom, né? Isso acaba tocando as pessoas. Se você tem amor pela comida que você faz, gente, a coisa mais difícil hoje é você virar para conhecer uma pessoa que ama o que faz. A Regiane é uma pessoa que ama o que ela faz. Eu também sou uma pessoa que ama o que eu faço. Eu adoro auxiliar as pessoas. Mas a Regiane ela é uma pessoa que ama o que ela faz. Mas ela não estava nem conseguindo perceber isso, eu acho. Não é, Rê? Não, porque fica tudo muito embolado. Eu sempre gostei muito de cozinhar, eu gosto. Eu troquei a farmácia pela cozinha, né? Porque eu tive que optar. Num certo momento eu não dei conta de tantos afazeres. Então eu optei pelo meu próprio negócio e optei também por fazer o que eu gostava. Porque eu acho que quando a gente faz o que gosta, as batalhas são menores, né? O cansaço, não que você não vai ficar cansada, mas assim, você fazer o que você não gosta piora. Mexe inclusive com o subconsciente, né? Com o consciente, sei lá como que fala, né? Mas enfim, eu gosto. Eu descobri, na verdade o Carlos descobriu pra mim quando ele comprou o restaurante e eu não cozinhava nem em casa, né? A gente trabalhava muito fora e aí eu descobri essa paixão. E quando você ainda coloca as energias positivas nessa paixão, tudo flui, entendeu? Às vezes igual hoje, eu fiz uma carne que eu falei, ai meu Deus, puxei ela no sal. Mas a minha energia tava tão boa, eu tava tão zen que eu falei, vou dar um jeito nisso aqui. Aí eu fui, piquei umas batatas, joguei no meio, ficou uma delícia. Se fosse outros tempos, eu ia ficar, ai meu Deus do céu, salguei a carne, e agora? Que não sei o quê. Ai, como que eu vou fazer? Ai, mas assim, porque assim, eu conheço a maioria dos meus clientes. Tem clientes que não gostam da comida muito temperada. Aí eu ia ficar pensando nele. Ah, mas fulano não gosta. Mas e agora? Entendeu? Aí eu simplesmente joguei as batatas lá, coloquei lá e resolvi o problema. Sem dor, entendeu? Solução de problema sem muita dor. Porque isso... Sem muito mimimi, né? Sem muita pressão ali. Porque uma carne salgada não precisa de mimimi, igual você está falando. Né? E assim, precisa que eu esteja presente só. Presente de corpo e alma. Agora, tem casos que a gente precisa, assim, de um tempo, a gente para digerir, precisa, né? Tem problemas que a gente arrasta por mais tempo. Mas o problema da gente, que quando a gente não encontra sabedoria, é que a gente vai arrastando tudo. Pequenos problemas, grandes problemas, tudo. E aquilo ali fica interminável. Então, verdade. Hoje, cozinhar com a energia boa não tem explicação. Assim, é muito bom.
E eu fico muito satisfeita com o seu progresso, né? Com toda essa força que você está aí, nessa disposição de escolher a mudança, né? E vou te falar que o que acontece com o reiki, né? O reiki é uma energia tão maravilhosa, que você falou que quer que seu marido faça. Tudo bem, Sim. ele pode até vir para o encontro de meditação, que é segunda-feira, totalmente gratuito, né? Se ele quiser, né? Que não adianta você tentar forçar uma coisa que não é, né? Sim. Mas o que acontece? Quando eu envio o reiki é à distância, viu, gente? O que a gente está falando aqui sobre o reiki não é presencial, o reiki é distância. Eu enviei para ela daqui da minha casa, eu moro em Lagoa Santa e você mora. Um Presidente Como é que Bernardes. Presidente Bernardo, eu nem sei onde é que fica, né, direito aí no Tem que mapa vir de visitar a Minas gente. Gerais. Hã? Tem que vir visitar a Sul gente. Isso, vou sim. Então, quando eu envio o reiki à distância, para te falar a verdade, eu acho que o reiki à distância tem mais. Eu consegui alcançar mais coisa com o reiki à distância que presencial. Então, não que eu estou comparando uma coisa com a outra. Eu percebi assim, que o reiki à distância está sendo fenomenal para quem está recebendo. E as experiências que eu estou tendo com ela, né, com elas, porque cada pessoa que envia o reiki é uma experiência diferente para mim também. Porque é uma pessoa diferente, é um mundo diferente, né? Então, a história do reiki aqui que eu quero explicar é que quando eu envio o reiki para a pessoa, até o reiki, a energia de amor que ela recebe, alcança até 8 metros de distância. Então, enquanto a Regiane está dormindo do lado do Carlos, adivinha quem mais está recebendo reiki? Todo mundo, quem estiver no quarto do lado está recebendo, só não faço aquela leitura igual acontece, né, para ela, igual eu envio o reiki para ela, é para ela, né? Então eu faço uma leitura do campo dela. E o reiki também, ele precisa de uma autorização, viu, gente? A gente não pode enviar reiki para pessoa, a não ser que seja um caso extremo, a pessoa está morrendo no hospital. Ah, Emília, envia o reiki para o meu parente que está morrendo lá no hospital, é diferente. Mas nesse caso aqui, a energia de amor ela flui. Então ele vai tocar todo mundo que está perto. Não da mesma forma que a Regiane, mas vai tocar. Isso é muito bom. Tá? Então, eu quero agradecer a sua presença, querida. Foi muito legal, muito válida, viu? Eu que Adorei. agradeço. Hoje tem encontro de meditação, hein? Tem sim. Tô firme e forte com vocês. Isso. Então, esse é o nosso depoimento de uma das, né, queridas da mentoria, que foi um prazer, né? Está sendo um prazer trabalhar com você. Assim, cada uma tem sua experiência e você foi uma das mais resistentes e conseguir romper essa resistência é a melhor coisa, o melhor benefício para você, né? Para você que escolheu. Não, agora eu escolho, vou levar a sério, vou fazer e tá sentindo os benefícios, né? Então não é brincadeira, é uma coisa séria. São coisas simples demais para fazer. Por isso que é legal. As pessoas acham que acessar a Deus tem que entrar numa câmera secreta, ficar lá 10 mil anos esperando Deus surgir aí, ou voar para o espaço. Não. Eu só mostro para as pessoas da mentoria e para o pessoal da meditação que Deus está dentro. E acessar esse Deus dentro é muito fácil, muito simples, né? Então eu quero te agradecer. Né? E encontrar Deus, né? É prazeroso. Você ter essa sintonia com Ele, né? Porque assim, é igual eu falo, não adianta falar. Precisa sentir, precisa ter conexão. E aí a gente fica mais confiante, né? Com essas conexões, com tudo. E a gente passa essa segurança para o outro, né? Eu morria de medo de... muito bem lembrado, rapidinho. Eu morria de medo de passar valores para as pessoas do meu trabalho. Vamos dar um exemplo assim, orçamento. Eu sempre ficava com medo assim, será que a pessoa vai achar caro e tal? Sempre insegura. De uns tempos para cá, eu ando passando os orçamentos, tipo assim, pensando assim, eu tenho X trabalho para fazer. Fazer uma festa é muita responsabilidade. E assim, eu ando passando os orçamentos com uma segurança, sabe? Diferente de antes. Antes eu precisava mostrar para o meu marido, mostrar para uma outra pessoa para ver se aprovava. Será que não tá caro e tal? Mas as coisas subiram demais. E
está tudo muito caro. Então, mas eu preciso valorizar o meu trabalho. E antes faltava essa segurança. E hoje em dia eu já tenho. É assim, infelizmente, é o valor. Eu não tenho como reduzir. E antes eu ficava pensando assim, mas e se a pessoa pedir para reduzir? Porque já está tão apertado, tão enxugado. Então eu já tenho em mente que assim, eu ofereço um bom trabalho e espero receber por ele. Então, assim, os últimos orçamentos que eu tenho passado de festas, eu me senti mais segura. E eu nem comentei isso Que com você na lindo. mentoria, porque às vezes a gente fala É, outras coisas, né? Mas é. isso vem, mas eu acho que vem da casinha arrumada, né? A casa tá arrumada, prospera, né? Menos insegurança. Menos. Menos medo, menos insegurança. Exatamente. Menos mimimi. Menos mimimi. Verdade, menos. Porque Então tá bom, precisa, né? querida. Quero te agradecer, agradecer a presença de todo mundo aqui. Quem quiser mais informações, pode mandar um direct, pode pegar informação com a Regiane. Quem quiser participar do encontro de meditação hoje, 100% online, 100% gratuito, viu? Pode, quem não tem o meu contato, faz contato com a Regiane, que ela passa os processos todos direitinho, né, Rê? O maior prazer. É sempre Então tá bom bom. ter mais pessoas. Obrigada, Emília. Eu te agradeço pelo carinho, por tudo que você tem feito por mim, pela minha família. De verdade mesmo, assim, agradeço a Deus todo momento por ter encontrado você. De verdade. Gratidão sempre. Ah, eu amei trabalhar com você, eu amo trabalhar com você. E assim, eu me apaixonei pelo João. Não sei se porque eu tenho um João aqui, mas ele é o menino dos olhos para mim. Ah, eu fico feliz. E é igual eu te falei, ele se identificou com você, né? Que o João é meio turrão, ele não gosta de ficar falando muito, não. E ele senta, fala, né? Outro dia eu falei pra ele assim, a tia Emília falou pra gente rezar isso aqui, João. Aí ele olha, ai meu Deus, e vai rezar, entendeu? Porque a tia Emília falou. Agora eu vou falar, se vou usar a tia Emília pra consertar as coisas. A tia Emília falou. Que legal! Mas Que eu acho bom, que fico eles muito têm a feliz. sua energia, as crianças são mais sensíveis, né? Então, de uma certa forma, né? Ele capta essa energia sua. Eles não sabem explicar, mas criança é muito sensível. Obrigada, querida. Deus E eu que abençoe, agradeço. muitas felicidades. Daqui para frente nós vamos, acabar de organizar a casa para ficar tudo perfeito, tá bom? Exatamente. Obrigada. Beijo, Tchau, beijo, querida. pessoal. Tchau, gente. Obrigada a Gratidão por todos. participar. Ana, gratidão, querida. Ela tá ali feliz. Muito bom, meninas. Isso aí, Ana. Obrigada, querida. Tchau. Obrigada, Ana. Tchau, gente.